Vencendo o Tempo. Meu nome é Letícia, sou médica e nesse quadro a gente vai trazer para vocês formas de viver melhor, de envelhecer de forma diferente. Hoje eu vou conversar com a doutora Paula Daustella. A doutora Paula é a pioneira no Brasil na prescrição de cannabis medicinal e ela vai esclarecer quais são as principais indicações, contraindicações e como a cannabis pode ajudar na modulação do estresse, doenças crônicas degenerativas, esclerose múltipla, câncer, entre diversas outras. Tudo bom, Paula? Perfeito. Obrigada, Letícia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. É um prazer poder contribuir com esse quadro. Eu adorei o nome, inclusive. Então, primeiro, Paula, eu queria te apresentar, pedir para você se apresentar para o pessoal, né? Contar um pouquinho da tua experiência para a gente poder seguir. Para quem não me conhece, eu sou médica, sou especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, com foco em ultrassonografia geral pela USP São Paulo. Eu fiz pós-graduação em neuro-oncologia pelo Hospital Sírio-Libanês e sou graduada no Institute for Functional Medicine nos Estados Unidos. Atualmente eu faço parte do grupo docente do Diploma de Estudos Avançados em Endocannabinologia, Cannabis e Canabinoides pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Sou fundadora da escola com foco em educação médica em endocannabinologia e cannabis medicinal, a Sativa Global Education. Faço parte do núcleo de cannabis medicinal do Hospital Sírio-Libanês. Muito obrigada, Lê. Estou aqui para responder as perguntas de vocês e falar um pouquinho dos benefícios terapêuticos da cannabis medicinal. Eu não conheço, até o motivo de eu ter te convidado é que eu não conheço ninguém mais apta do que você para falar sobre o assunto, né? E quais são as formas de utilização dessa planta para o bem do ser humano, da humanidade. Perfeito, Letícia. Primeiro, né, é importante que para todo mundo que está ouvindo entenda que a cannabis medicinal ela é uma planta, né? A cannabis sativa, né? Uma planta. A gente fala cannabis medicinal, inclusive até para tirar esse lugar da maconha, né? Desse preconceito, desse jargão. Os medicamentos de canabidiol, por exemplo, eles também são feitos de cannabis, mas a planta de cannabis ela é diferente daquela cultivada para flor. Ela é o cânhamo. O cânhamo tem mais fibras, ele é diferente, é uma planta diferente, ela é maior, ela é mais grossa, mais resistente, também utilizada para fibras, roupas, tecido, na indústria alimentícia, sementes, enfim. É uma planta bastante versátil, na verdade, e para a fabricação de medicamentos, cosméticos, né, que é uma outra ala que está sendo muito comentada, então para acne, para cicatriz, para queimadura, bem interessante utilizar alergias em geral, os cremes e as pomadas, e para beleza está sendo muito utilizado, na verdade é fashion hoje em dia, você utilizar um cosmético feito de cannabis. Por quê? Porque de fato, né, nós temos um sistema endocannabinoide que responde a cannabis. Nós, seres humanos e outros animais também, nós produzimos substâncias internas que mimetizam os compostos da cannabis. Olha que interessante, Lê. O primeiro composto endógeno, né, que é produzidos por nós, que foi descoberto pelos pesquisadores, que se conecta ao sistema endocannabinoide, foi dado o nome de anandamida, porque ananda em sânscrito significa bliss, felicidade. E essa molécula que nós produzimos, ela mimetiza os efeitos do THC, do tetraidrocannabinol da cannabis, que é a substância psicoativa, por exemplo, que causa os efeitos de alteração da percepção da realidade, etc. Quando a gente fala, no caso, para uso terapêutico, existe uma dose adequada, onde a pessoa não chega a ter essa perda da percepção, né? Os efeitos negativos no caso da cannabis, né? Depende. Na verdade, assim, depende para que finalidade que aquele medicamento está sendo utilizado, qual é a via de administração, isso também é importante, isso também modifica a ação da cannabis. Então, por exemplo, a gente vai falar de um paciente oncológico, né? Um paciente oncológico com náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia. Esse paciente oncológico talvez tenha mais dificuldade para acessar a náusea, que é o sintoma, o pior sintoma que se relaciona à qualidade de vida de paciente oncológico é a náusea. É pior que o vômito. O vômito você vomita, ele cessa, a náusea é aquela
aquele sintoma constante, né? E se eu tenho um paciente que precisa utilizar da forma vaporizada o THC, essa seria uma das indicações, por exemplo. Já os vaporizadores, né? Existem vaporizadores para uso médico hoje em dia, então eles são controlados, a gente pode colocar a temperatura exata que a gente quer, cada temperatura vai descarboxilar um determinado tipo de canabinoide ou terpeno. Então você não precisa do cigarro, na verdade. O cigarro ele é uma temperatura muito alta, é desnecessário, você pode fazer o uso medicinal na forma inalatória, com vaporizadores especiais para isso. A grande maioria, e aqui no Brasil não é permitido isso. Então, no Brasil, o que nós temos? Nós temos a forma oral, sublingual, as formas tópicas, e as formas de spray também, de mucosa oral. Então, hoje no Brasil são os medicamentos disponíveis, a gente tem associações que podem fazer isso de forma legal, como a Abrace, e nós temos os produtos importados e também medicamentos registrados na farmácia. Sim. Então, quando a gente vai falar de THC, que foi a tua pergunta, ele tem seu momento, ele tem seu papel na composição. Muitas vezes eu não preciso chegar numa dose que o paciente vai sofrer os efeitos secundários, né? Que é alteração da percepção da realidade, ou um relaxamento muito intenso, ou dificuldade de foco e atenção, né? Que são os efeitos colaterais. Se sentem bem com esse efeito, né? Eu acho que muitos têm medo desse efeito, né? Mas eu tive um caso de uma paciente que me chamou bastante atenção, que foi uma senhora de quase 80 anos, ela foi atropelada e ela teve esmagamento de vértebra, ela ficou com dores terríveis, né? E ela estava praticamente, nada tirava a dor, ela já estava praticamente na morfina e não aguentava sair da cama. E ela começou a fazer um tratamento com canabidiol, no caso dela não foi usado o THC, mas com um resultado fantástico, essa mulher voltou a ter uma vida normal, né? Então é importante entender as indicações, né? A dose correta, a diferença do óleo, do THC, quando é indicado, né? Cada tipo cada parte dessa planta, né? O mais importante, né, no universo do paciente, médico-paciente, é saber quando indicar e quando colocar. Então, tem esse universo que eu acho dos 60 plus, né, o universo idoso, eles se beneficiam bastante do canabidiol. É bem impressionante. E a gente tem que lembrar, assim, aonde houver inflamação, os fitocannabinoides, né, tendem a funcionar muito bem, porque uma das grandes, na verdade, propriedades terapêuticas que confere essa classe de medicamento é a ação anti-inflamatória e antioxidante que eles têm. Essa é a principal ação, né, da cannabis. Neuroprotetora, Toda doença degenerativa tem um componente inflamatório, né? Câncer, infarto, toda doenças autoimunes, todas essas doenças vão ter um componente inflamatório associado. Então, de alguma forma, poderiam ser beneficiadas com uma prescrição correta de um dos ativos, né? Certo. A gente tem que lembrar, né? Você falou muito bem. Qualquer doença crônica, qualquer uma, cursa com inflamação. Não tem como a gente ficar doente sem inflamar, né? Primeiro a gente inflama e depois a gente fica doente, né? E a gente tem que lembrar mais ainda que quando a gente está inflamado, nós estamos estressando o nosso organismo. E o estresse e a inflamação andam juntos. E por isso que a gente fica mais vulnerável à doença crônica quando a gente está estressado. Então, viver sob estresse, né, que hoje eu acho que é o 100%, né, quem é que não está estressado na pandemia, no isolamento, na quarentena? Quem é que não está com medo nesse momento, né? Um momento muito atípico, diferente para nós e que gerou um estresse grande, principalmente que vem vindo do ano passado, né? Então tem gente que já vem de uma vida de estresse e que agora na pandemia esse estresse ele está no auge. A outra, né? Uma doença crônica gera estresse, que gera mais inflamação, que piora a doença crônica. Então às vezes a pessoa entra num ciclo, numa espiral abaixo que não consegue sair, né? Então, eu tenho que ficar bem, mas, poxa, quem é que tá bem com dor? O tempo todo com dor, né? Quem é que tá bem, se você tá inflamado, você tá todo ácido, você tá com baixa oxigenação, então nada funciona bem, é fácil falar,
né? Mas é difícil sair desse quadro sozinho. Então, às vezes, a pessoa precisa de um empurrãozinho, né? Isso, e o canabidiol, por exemplo, é uma das ferramentas bem interessantes no sentido do empurrão. Uma vez que você controla o sintoma, que está, né, a dor, a fadiga, o sono, você controla o sintoma, você abre uma porta de oportunidade para aquele paciente poder restabelecer a saúde dele novamente, né? A gente tirou aquele fator da vida dele que emperra, que não deixa, né? Que a história dele pode ser modificada a partir de agora. E aí entraria, né, todo esse aspecto de mudança do estilo de vida que é fundamental. Ô Paula, quem mais pode se beneficiar? Onde você considera, né, que são as principais indicações, sendo mais direta, para a cannabis medicinal e onde você contraindicaria o uso da cannabis medicinal? Perfeito. Bom, uma das grandes indicações, né, do uso da cannabis medicinal é nas epilepsias, principalmente nas epilepsias refratárias, no espectro autista, nas dores crônicas, nas doenças autoimunes, câncer, na esclerose múltipla, né? A gente tem um medicamento registrado na farmácia específico para a espasticidade da esclerose múltipla. Então, eu diria assim, a gente tem, é claro, a gente tem as doenças com maiores evidências, as com menores evidências e aquelas que a gente não sabe, né? Então, quando a gente não sabe, eu costumo tentar. Por que tentar? Porque é um medicamento seguro, baixíssimo risco, quase sem efeitos colaterais, muito fácil de manejar os efeitos colaterais porque eles são transitórios. Então, se por acaso o paciente se sentir muito relaxado ou o paciente não conseguir naquele momento ler alguma coisa porque alterou um pouco a percepção dele, ou o foco e a atenção, ele é passageiro, ele vai passar, enfim, e é fácil de ser resolvido, né? Agora, onde que eu não uso ou evito ao máximo? Temos que lembrar que cada caso é um caso, né? Essa é uma medicina completamente individualizada e a gente tem que levar isso em consideração. Então, gestantes, por exemplo, gestantes e mulheres em amamentação, né? Se não tiver uma doença que justifique o uso, eu vou preferir utilizar outras substâncias para tratar a náusea, a dor, a ansiedade daquela paciente, né? Por quê? Porque a gente sabe que em gestantes e no processo de amamentação, né, e não só na amamentação, na infância e no adolescente, a gente tem uma fragilidade do cérebro nesse momento porque ele está imaturo. Então, a gente só deve usar em condições que justifiquem o uso. Ela faz interação medicamentosa com um monte de medicamento. Então, é importante que ela é uma planta utilizada há mais de 10 mil anos, ela é segura, sim, mas quando a gente está usando outros medicamentos, é importante que o médico saiba gerenciar essa situação para evitar a interação medicamentosa. Ô Paula, tá, então uma pessoa que tem algum problema de saúde crônico e que queira procurar alguém, né, para fazer o uso da cannabis medicinal. Como todo medicamento, precisa de um controle de qualidade, né? Como é feito esse controle de qualidade? Existe alguma associação? Quem essa pessoa deve procurar para fazer um tratamento com segurança? Essa pergunta é muito importante, Letícia, porque o controle de qualidade hoje, né, dentro do universo dos medicamentos de cannabis medicinal, ele é muito, muito, muito sério e importante, e é importante que todos os ouvintes saibam disso. Hoje a gente tem, né, uma grande parcela de pacientes que chegam no consultório carregando o medicamento que eles compraram em óleos artesanais, com produtores desconhecidos, e que a gente não tem a mínima ideia o que tem dentro daquele frasco. E a cannabis, né, ela tem uma propriedade interessante que ela extrai do solo tudo aquilo que é bom e que é ruim. E a gente não tem como controlar o solo, né, das pessoas que plantam principalmente. Então, se aquele solo tiver contaminantes, chumbo, mercúrio, metais pesados, se naquela cannabis tiver pesticida, fungicida, todos esses resíduos e todo esse material tóxico vai estar no frasquinho do medicamento que o paciente chegou no consultório. O ideal é que os pacientes comprem medicamentos que são certificados, que tenham controle de qualidade, que tenham laudos de certificações. Esses produtos normalmente são os importados e são os da farmácia, que são mais caros. E a Abrace agora, que é a associação brasileira que tem a autorização judicial para poder produzir medicamentos para os seus associados, também vai ter que se adequar a essas regras de controle de manufatura e qualidade do medicamento. Então, muito obrigada.
e espero que a gente marque uma próxima vez, que eu sei que é um assunto muito amplo, né? E foi um prazer conversar com você. Obrigada, viu, Lê?